Todo mundo tem fraquezas, mas focar apenas nelas é como caminhar em círculos dentro da própria mente, sempre preso aos mesmos limites. O que acontece quando você começa a enxergar seus pontos fortes? Você para de se sabotar e começa a se tornar tudo o que realmente pode ser. Este vídeo vai te ajudar a mudar a forma como você se vê, para que sua autoimagem trabalhe a seu favor e não contra você. Agora, imagine uma vida onde você não é impedido por dúvidas, onde você se sente capaz, confiante e pronto para transformar sonhos em realidade. Esse é o caminho do seu verdadeiro potencial. Mas para chegar lá, você precisa de mais do que apenas vontade, precisa de direção e ação. Com base na filosofia estoica, reuni 11 lições práticas para te ajudar nessa jornada. A última delas te dará uma chave para continuar aplicando tudo o que aprender aqui. Então, assista até o final e descubra como liberar seu potencial e construir uma versão mais forte de si mesmo. Vamos começar. 1. Seja cirúrgico ao agir. Imagine um médico cirurgião no meio de uma operação delicada. O ambiente é tenso, monitores apitam e qualquer movimento errado pode colocar a vida do paciente em risco. A pressão é enorme, mas ele não pode se deixar levar pelo nervosismo. Se suas mãos tremem, ele compromete tudo. Por isso, ele respira fundo, mantém o foco e executa cada passo com precisão. A vida não é muito diferente. Todos os dias, você enfrenta desafios que testam seu controle emocional. A diferença entre o erro e o acerto, entre o arrependimento e a vitória, está na sua capacidade de permanecer no controle quando tudo ao redor parece fora de controle. A verdade é que suas emoções são como fogo. Se você souber controlá-las, pode usá-las para iluminar e aquecer. Mas se deixá-las sair do controle, elas podem incendiar tudo ao seu redor. O estoicismo não ensina a reprimir o que sentimos, mas sim a governar nossas emoções com razão e autocontrole. Você não é a sua raiva, você não é a sua ansiedade, você não é o seu medo. Você é a consciência que observa essas emoções e decide o que fazer com elas. Quando você se deixa levar pela raiva, se torna prisioneiro do seu próprio temperamento. Quando a ansiedade domina seus pensamentos, você começa a viver num futuro que pode nunca acontecer. E quando o medo te paralisa, você se priva de crescer e evoluir. Marco Aurélio escreveu: comece cada dia dizendo a si mesmo: hoje encontrarei a interferência de um intrometido, a ingratidão de um ingrato, a arrogância de um arrogante, a traição de um traidor. Mas nada disso me afetará, porque minha mente está sob meu controle. A chave para a liberdade emocional não é eliminar os desafios, mas se preparar para enfrentá-los com firmeza. Agora, experimente um novo exercício. Quando sentir uma emoção intensa, imagine-se como um cirurgião no centro da operação. Você não pode tremer, não pode agir no impulso. Respire fundo, mantenha a calma e haja com precisão. Pessoas comuns reagem por instinto, mas aqueles que dominam a mente sabem que a verdadeira força está no controle e na resposta consciente. Seja o cirurgião das suas emoções. 2. Não aceite ser quebrado. Imagine um ferreiro trabalhando em sua forja. Ele coloca um pedaço de metal bruto no fogo intenso, martela com força e repete o processo várias vezes. O calor e os golpes não destroem o metal. Pelo contrário, eles o tornam mais forte, mais resistente e capaz de se transformar em uma espada afiada. A adversidade funciona da mesma forma. Ela pode te quebrar ou pode te forjar. A diferença está em como você reage a ela. Os estoicos entenderam que a dificuldade não é um castigo, mas uma oportunidade disfarçada. Como disse Marco Aurélio, o que dificulta o caminho, torna-se o caminho. Pense que a vida é como um videogame. Cada obstáculo é um teste projetado para te preparar para o próximo nível. Se você fugir, continuará fraco. Mas se enfrentar a dificuldade de frente, ela se tornará o seu próprio treinamento para a grandeza. Então, na próxima vez que a vida te desafiar, faça 3 coisas. Primeira, encontre a lição. Cada crise traz um aprendizado, mas apenas para aqueles que estão dispostos a enxergá-lo. Pergunte-se: o que esse momento está tentando me ensinar? Segunda, utilize isso a seu favor. A adversidade pode ser a centelha que faltava para sua reinvenção. Pense: como você pode transformar esse desafio em uma vantagem? E terceira, adote a mentalidade estoica.
Um verdadeiro estoico não se lamenta. Ele observa, analisa e age com sabedoria. A vida não te deve conforto ou facilidade, mas ela te dá algo muito mais valioso, a chance de provar quem você realmente é. Como disse Epicteto, dificuldades são coisas que mostram o que os homens são. Quando você não aceita ser quebrado pelas dificuldades da vida, você desbloqueia seu verdadeiro potencial. 3. Não deixe o ruído ser mais alto que seu foco. Sêneca, o grande filósofo estoico, não escrevia em silêncio absoluto. Pelo contrário, ele morava em Roma, uma cidade barulhenta e caótica, onde as ruas eram tomadas pelo som de vendedores, carruagens e discussões acaloradas. Pior ainda, sua casa ficava sobre uma casa de banhos, onde as pessoas gritavam, riam e batiam as mãos na água. Mesmo assim, Sêneca escrevia, refletia e produzia algumas das obras mais impactantes da filosofia. Como? Ele dominava o próprio foco. Em uma de suas cartas ele escreveu: "Eu mesmo forço minha mente a se concentrar e não permitir que ela se distraia com o que acontece ao meu redor." Vivemos na era da distração. A cada minuto, notificações piscam na tela, notícias alarmistas disputam nossa atenção e pensamentos intrusivos consomem nossa energia. Se você não assume o controle da sua mente, o mundo fará isso por você. E uma mente dispersa é uma mente fraca. Os estoicos sabiam que o foco é poder. Tanto que Marco Aurélio escreveu: "Concentre-se no que está diante de você. Faça o que a razão e a justiça exigem. Esqueça todo o resto." Se você quer desenvolver uma mente forte, precisa aprender a filtrar o desnecessário e focar no essencial. Mas como fazer isso? Primeiro passo é identificar o ruído mental que enfraquece seu foco. Você fica horas no Instagram? Assiste muito ao TikTok? Ou fica nos sites de compras? Segundo passo é fortalecer seu foco com práticas estoicas. Comece seu dia com intenção, treine sua atenção plena e elimine os hábitos supérfluos. Sua mente é como uma lâmina, quanto mais afiada, mais poderosa. Mas se você a deixar cega com distrações, ela se tornará inútil. Sêneca escreveu suas obras-primas no meio do barulho. Se ele conseguiu, você também pode. Quando você treina sua mente para ignorar o caos em qualquer lugar, você pode prosperar. 4. Quanto mais disciplinado você for, mais controle você terá sobre sua vida. Imagine estar diante de uma ponte. De um lado, a pessoa que você é hoje. Do outro, a versão que você deseja ser. Entre esses dois pontos, há um único caminho: a autodisciplina. Nada grandioso é alcançado sem disciplina. Talento sem esforço é inútil. Motivação sem constância desaparece. Epicteto disse: "Nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo." A autodisciplina não é uma prisão. É a chave para a verdadeira liberdade. Pense nas pessoas que você admira. Elas não chegaram onde estão por sorte. Chegaram porque fizeram o que precisava ser feito, mesmo quando não queriam. Isso é disciplina. Essa é a diferença entre quem apenas sonha e quem realmente conquista. Cada vez que você procrastina, cada vez que escolhe o prazer imediato em vez do crescimento, você se afasta da pessoa que poderia ser. Os estoicos entendiam que a autodisciplina é a base de todas as virtudes. Marco Aurélio se lembrava disso todas as manhãs. Ele dizia: "Ao acordar, pense que você despertou para trabalhar como um ser humano. A vida não é sobre conforto, é sobre propósito. E você não precisa esperar um grande momento para ser disciplinado. Comece pequeno. Faça o que precisa ser feito, sem desculpas. Não espere sentir motivação. Faça porque é o certo. Domine seus desejos. Controle sua alimentação, sua preguiça, suas distrações. Cada vez que você diz não para o caminho fácil, você se torna mais forte. Defina um código para sua vida e não se deixe levar por impulsos momentâneos. O que realmente define uma pessoa não é o que ela faz de vez em quando, mas o que ela faz todos os dias. A disciplina não te limita, ela te liberou. E a única maneira de construir a melhor versão de si mesmo é parando de esperar e começando a agir. 5. Treine para responder em vez de reagir. Imagine que você tem uma bexiga cheia de tinta vermelha nas mãos. De repente, alguém te empurra e, sem pensar, você aperta a bexiga com força. A tinta explode na parede branca, deixando uma grande mancha vermelha e permanente. Agora pense que essa parede é a sua vida. Cada reação impulsiva é como jogar tinta sem controle.
Você pode até tentar limpar depois, mas a marca fica. A maioria das pessoas vive assim, reagindo sem pensar, deixando rastros de arrependimento por onde passa. Raiva, frustração, medo, todas essas emoções explodem sem filtro, manchando relacionamentos, decisões e oportunidades. Mas os estoicos descobriram um segredo poderoso. Entre o que acontece com você e como você responde, existe um espaço. E nesse espaço está o seu verdadeiro poder. Epicteto ensinou: qualquer pessoa capaz de te irritar se torna seu mestre. Ela consegue te irritar somente quando você se permite ser perturbado por ela. Você não pode evitar que joguem provocações ou desafios no seu caminho, mas pode decidir se vai segurar a bexiga ou se vai apertá-la com força. A solução: segure firme, sinta a emoção, mas não derrame tinta. Quando sentir que a raiva está subindo, que a frustração está tomando conta, faça uma pausa. Controle o impulso e escolha responder com sabedoria. Pessoas impulsivas jogam tinta para todos os lados e passam a vida tentando limpar a bagunça. Mas quem domina a mente escolhe o momento certo para agir, sem se deixar levar pela emoção do instante. O verdadeiro poder não está em reagir, está em decidir como agir. 6. Aprenda a gostar da sua própria companhia. A solidão é um dos maiores medos humanos. Vivemos cercados de ruído, distrações e interações superficiais que preenchem o tempo, mas não o coração. Para muitos, estar sozinho significa sentir-se abandonado, desconectado e vazio. Mas a verdade é que a solidão não é a falta de companhia, e sim a falta de conexão consigo mesmo. Sêneca dizia: a verdadeira liberdade está na capacidade de estar sozinho consigo mesmo. E ele estava certo. Quem não suporta sua própria companhia se torna refém da validação externa, preso ao medo de ficar só. Mas quem aprende a se bastar se fortalece. A questão não é evitar a solidão, mas usá-la a seu favor. Se você estivesse completamente sozinho agora, sem distrações, sem nada para te ocupar, como se sentiria? Desconfortável, ansioso ou em paz? Pessoas que aprenderam a apreciar sua própria companhia transformam o silêncio em um aliado. Em vez de buscar constantemente estímulos externos, usam esse tempo para pensar, crescer e se fortalecer. Elas não precisam de confirmações o tempo todo, porque se conhecem e confiam em si mesmas. Então, como transformar a solidão em força? Quando estiver sozinho, em vez de fugir para a tela do celular ou se ocupar com qualquer coisa, pare e observe como você realmente se sente. Utilize o tempo sozinho para desenvolver habilidades, refletir sobre seus objetivos ou simplesmente curtir um momento de paz. E experimente passar parte do seu dia sem ruídos, sem música, sem notificações. Perceba como sua mente desacelera e sua clareza aumenta. O que muitos chamam de solidão, os sábios chamam de autossuficiência emocional. Quanto mais você aprecia sua própria companhia, mais forte e livre você se torna. A lição estoica aqui é não evitar a solidão, mas aprender a encontrar valor nela. Se você está gostando desse vídeo, deixe seu like para que mais pessoas possam descobrir esses ensinamentos. E se você conhece alguém que precisa recuperar seu foco e controle mental, compartilhe com ele. 7. Eleve seus limites. O conforto é uma faca de dois gumes. Ele parece um amigo, mas age como um inimigo invisível. No início te acolhe, te dá segurança, mas com o tempo te enfraquece. É como um cobertor quente em uma manhã fria. Te convida a ficar, mas te impede de levantar e encarar o dia. Os estoicos entendiam isso profundamente. Sêneca dizia que devemos nos preparar para tempos difíceis em tempos fáceis. O desconforto não é um castigo, é um treinamento. Quanto mais você o evita, mais frágil se torna. Quanto mais o encara, mais forte fica. Agora pense por um momento. Quando foi a última vez que você se desafiou de propósito? Quando testou seus limites, sem que a vida te forçasse a isso? O segredo não é evitar o desconforto, mas se expor a ele antes que a vida te obrigue. Quem escolhe o desconforto voluntário se torna inabalável. O que te paralisa hoje, amanhã será só um degrau para a sua evolução. Então, como transformar o desconforto em poder? Praticando-o em pequenas doses. Você não precisa esperar por grandes desafios para fortalecer sua mente. Pequenas renúncias diárias fazem toda a diferença, por exemplo. Caminhe sem fones de ouvido
ouvindo apenas seus pensamentos. Acorde meia hora mais cedo do que o necessário. Faça mais uma série de exercícios quando já estiver cansado. Fique um dia sem comer doces ou sem usar redes sociais. Cada pequeno desafio afina sua disciplina e te ensina que você tem mais controle sobre si mesmo do que imagina. Outro ponto é mudar sua mentalidade sobre dificuldades. A dor do desconforto não vem do desafio em si, mas da forma como você o encara. João Crisóstomo, o orador e filósofo grego, escreveu: "Quem evita qualquer tipo de desconforto se torna incapaz de lidar com as adversidades e até perde a capacidade de sentir prazer, mesmo nos momentos mais intensos." Ou seja, aquilo que parece um fardo pode ser, na verdade, o empurrão que você precisa para se tornar alguém mais forte e capaz. Você precisa usar o desconforto como um sinal de crescimento. Se tudo está fácil demais, talvez você não esteja crescendo. A sua versão mais forte e resiliente não está no conforto, mas no desafio. Você quer crescer? Então abrace o desconforto. 8. Não deixe para ser bom amanhã, faça hoje. Isso é o que você merece. Você poderia ser bom hoje, mas em vez disso, escolhe começar amanhã. Marco Aurélio. Essa citação de Marco Aurélio traz uma verdade dura. Quando adiamos ser o nosso melhor, precisamos aceitar a mediocridade de hoje. Você já se pegou dizendo: "Amanhã eu começo, quando eu tiver mais tempo", ou "quando eu me sentir pronto"? Essas frases parecem inofensivas, mas na verdade são correntes invisíveis que mantêm você preso ao mesmo lugar. Desculpas são armadilhas mentais. Elas se disfarçam de razões lógicas, convencendo você de que ainda não é o momento certo. Mas a verdade é simples: o momento ideal nunca chega. Os estoicos sabiam disso. A vida sempre terá obstáculos, imprevistos e dificuldades. Se você ficar esperando condições perfeitas, os anos vão passar e você continuará no mesmo lugar. Ação é o antídoto para a procrastinação e o medo. Você já percebeu que quanto mais tempo adia uma tarefa, mais difícil ela parece? Mas quando dá o primeiro passo, a dúvida perde força, a motivação cresce. E você percebe que pode muito mais do que imaginava. Pense em tudo o que você quer mudar, melhorar ou até mesmo eliminar da sua vida. Se você precisa falar com alguém para reconstruir um relacionamento, fale. Se tem um objetivo, comece agora, nem que seja com um pequeno passo. Se algo está te preocupando, foque no que você pode resolver. O filósofo estoico Epicteto disse: "Não explique sua filosofia, viva-a." O que isso nos ensina? Que não basta entender o que deve ser feito. É preciso agir. Pare de esperar pelo momento perfeito, pela hora ideal, porque a perfeição é uma ilusão. A ação é a única coisa que separa quem realiza de quem apenas deseja. No fim do dia, só existem dois tipos de pessoas: aquelas que agem e aquelas que esperam. Em qual grupo você quer pertencer? 9. Busque ajuda. Você pode caminhar sozinho, mas jamais alcançará todo o seu potencial sem o olhar de quem já percorreu esse caminho antes. Se há algo que os maiores pensadores da história entenderam, é que o crescimento não acontece no isolamento. Marco Aurélio, apesar de ser um dos imperadores mais poderosos de Roma, não tomava decisões sozinho. Ele se cercava de mentores e conselheiros. Epicteto, mesmo tendo nascido escravo, cresceu intelectualmente graças à sabedoria que absorveu dos outros, em especial do seu professor Musônio Rufus, entendendo que o aprendizado é um processo contínuo e que dura a vida inteira. Agora pense em você. Quantas vezes já evitou pedir ajuda por medo de parecer fraco? O ego nos faz acreditar que buscar conselho é um sinal de fraqueza, quando na verdade é um dos maiores sinais de força. Pedir ajuda não diminui sua capacidade, pelo contrário, expande seu crescimento. Um bom conselho pode economizar anos de erros desnecessários. Uma crítica sincera pode abrir seus olhos para algo que você não percebeu. Um mentor pode acelerar seu crescimento exponencialmente. Mas nada disso tem valor se você se fechar na própria arrogância, se defender o ego a cada observação ou se justificar diante de cada erro. A próxima vez que receber um feedback, respire antes de reagir. Não veja isso como um ataque pessoal, mas como uma ferramenta para melhorar. Cerque-se de pessoas que desafiem você, que exijam mais, que falem o que você precisa ouvir, e não apenas o que massageie seu orgulho.
O estoicismo nos ensina que autossuficiência não significa isolamento. Quem acredita que já sabe tudo, está condenado à ignorância. O crescimento real acontece quando você tem a coragem de aprender com os outros e a humildade de reconhecer que sempre há algo a melhorar. Se quiser desbloquear todo o seu potencial, pare de caminhar sozinho. 10. Construa sua mentalidade de crescimento. Imagine um guerreiro treinando para a batalha. No início, ele é fraco, inexperiente e inseguro. Mas a cada dia, com disciplina e esforço, ele se torna mais forte. Ele não nasceu pronto, ele se construiu. Agora pense em você. Se acredita que já atingiu seu limite, nunca crescerá além dele. Mas se entender que cada erro, cada desafio e cada obstáculo são oportunidades de aprendizado, sua evolução não terá fim. Os estoicos nos ensinam a pensar que a diferença entre uma vida estagnada e uma vida de progresso não está no que acontece com você, mas na forma como você interpreta os desafios. Como Marco Aurélio disse, nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Se você acredita que é fraco, agirá como alguém fraco. Se todo o tempo sai da sua boca que você não tem potencial, suas ações confirmaram essa verdade. Mas, se você acredita que é capaz, enfrentará a vida com determinação. A mentalidade de crescimento é entender que você não nasceu com habilidades fixas. Você não é permanentemente bom ou ruim em nada. Você é o resultado do seu esforço, disciplina e sua capacidade de aprender. A pessoa que você é hoje não precisa ser a mesma de amanhã, desde que você escolha evoluir. Os estoicos não desistiram diante da primeira dificuldade. Epicteto falava sobre a importância de termos duas palavras: persistir e resistir. Se você acredita que o talento ou a inteligência são o único caminho para o sucesso, desistirá na primeira derrota. Mas se adotar a mentalidade de crescimento, entenderá que cada desafio é um convite à superação. A pergunta que você deve fazer a si mesmo não é: eu sou capaz? Mas sim: como posso melhorar? Nunca se limite dizendo: esse sou eu e não posso mudar. Porque cada dia é uma nova oportunidade para evoluir. O que você acredita determina o que você alcança. Se você está aqui, isso significa que quer mais do que uma vida comum. E essas lições podem transformar sua forma de pensar, de agir e enfrentar desafios. Mas lembre-se, conhecimento sem ação não vale nada. Comece hoje, aplique esses ensinamentos e observe como sua mente se fortalece e como os obstáculos deixam de ser problemas. 11. Escolha um norte. Sêneca disse: nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde quer chegar. E essa é a verdade mais brutal sobre crescimento pessoal. Se você não tem um foco claro, qualquer distração parece um atalho. Mas e se eu te dissesse que uma única palavra pode transformar sua vida? Hoje eu te convido a fazer um exercício simples, mas poderoso. Escolher uma palavra para guiar suas ações e liberar todo o seu potencial. Assim como meditadores usam mantras para manter o foco, os estoicos tinham um hábito semelhante. Eles escolhiam epítetos, que representavam as virtudes que queriam cultivar. Marco Aurélio, por exemplo, não deixava o acaso definir quem ele era. Ele escolhia ser honesto, modesto, direto e cooperativo. Todos os dias ele voltava a essas palavras para alinhar suas decisões e reforçar sua identidade. Agora, imagine o que aconteceria se você fizesse o mesmo. E por que escolher uma palavra pode te ajudar a melhorar sua vida? Escolher uma palavra é como programar sua mente para o sucesso. Ela se torna um ponto de referência para todas as suas decisões, eliminando distrações e fortalecendo seu propósito. Pense nisso. Qual é a qualidade que, se você cultivar todos os dias, pode transformar sua vida? Se você se apega ao menor sinal de carinho, escolha desapego emocional. Se você sente que sua vida está presa na procrastinação, pode escolher ação. Se o medo do fracasso te paralisa, pode escolher coragem. Se você quer desenvolver mais força e resistência, pode escolher constância, porque a verdadeira mudança vem do que você faz todos os dias, não do que faz de vez em quando. No meu caso, escolhi temperança, o equilíbrio entre razão e emoção, entre agir e esperar. Antes, eu me deixava levar por impulsos e extremos. Agora, antes de cada decisão, eu penso se vou me aproximar ou me afastar do meu equilíbrio. Essa prática me trouxe mais clareza, mais foco e mais controle sobre minha vida,
do que qualquer motivação passageira poderia oferecer. Agora é a sua vez. Pense no que você quer fortalecer dentro de você. E aqui estão mais algumas sugestões para você destravar todo o potencial. Disciplina, para quem quer construir novos hábitos e manter o compromisso com seu crescimento. Paciência, para quem precisa aprender a confiar no processo. Silêncio, para quem quer aprender a observar mais e reagir menos. Resiliência, para quem sabe que a vida testará sua força, mas está determinado a continuar crescendo. Agora, torne essa palavra parte da sua vida. Escreva-a. Coloque no fundo de tela do seu celular. Utilize como sua senha. O objetivo é não esquecê-la. Essa palavra será o seu guia, seu ponto de referência. Então, eu te pergunto, qual será a sua palavra para desbloquear todo o seu potencial? Escolha com sabedoria, porque suas palavras moldam seus pensamentos moldam suas ações, e suas ações constroem seu destino. Deixe nos comentários qual das 11 lições você vai aplicar na sua vida a partir de agora. Comece a declarar e se comprometer com sua mudança, e veja como sua vida pode se transformar. Obrigado por me acompanhar nesta sabedoria.